Eleições 2020, nós estamos no município de Osasco, onde daqui a pouco nós teremos uma coletiva de imprensa, não é bem uma coletiva, né? Mas é um café da manhã com a imprensa. Afinal de contas, nós estamos no período eleitoral e os candidatos convidam a imprensa para apresentar suas propostas de governo. E o nosso canal de comunicação, como todos os anos, ele faz a cobertura das eleições em Osasco, em toda a região oeste de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. E nós vamos daqui a pouco ouvir as propostas do candidato a prefeito da Teninha, é isso mesmo. Ele vai apresentar o seu plano de governo junto com o seu vice, aqui o Marquinho Ribeiro do PROS e a sua esposa Sara. Eu volto daqui a pouco trazendo os melhores momentos e olha que tem falas contundentes, pontuais, que eu tenho certeza que você vai curtir, vai comentar e vai compartilhar. Daqui a pouco eu volto trazendo os melhores momentos desse plano de governo apresentado pelo candidato da Teninha do Solidariedade no município de Osasco. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, é a do Brasil, mas não funciona como funciona na Alemanha, que tem a carga tributária tão alta quanto da gente. Fica muito claro, agora, nesse momento na cidade de Osasco, né, e aí eu quero dizer, principalmente por causa da saúde, que é o calcanhar que você está dizendo, que falta gestão. Falta mesmo, falta. Porque se você pegar, por exemplo, uma cidade de Carapicuíba, tá aí o Hipólito aqui que não pode me deixar mentir, mas lá o orçamento é em torno de 600 milhões, é isso? Você tem o orçamento da cidade de Osasco, só na saúde, de 700 milhões. É maior que o orçamento inteiro da cidade de Carapicuíba. Osasco chega perto de 800 mil habitantes. Carapicuíba tem 500 mil. Pelo 400, né? Você vê que em 20 anos, a cidade de Carapicuíba se transformou. Isso não sou eu que estou falando. A própria órgão de imprensa, como a Globo fez a reportagem agora, semana passada, mostrou isso. E assim... E antes até mesmo de mostrar isso, eu em uma outra entrevista com você, nós até comparamos Carapicuíba com Osasco. E é verdade, porque realmente Carapicuíba transformou. Por quê? Por vontade política, por vontade de crescimento e claro, querendo atrair mais empresários para a cidade. E isso tem acontecido. Por que Osasco, as empresas, em vez de chegar, estão indo embora? Porque não tem zeladoria. E aí a questão da saúde eu quero falar só da saúde num tema aqui, só saúde, porque olha, é brincadeira o que acontece aqui. Sabe, é tão terrível o que acontece que para eles uma morte é um número, não é uma pessoa que se perde, é um número. Sabe, a gente não pode mais admitir esse tipo de coisa. Chega, 700 milhões de orçamento na saúde e a saúde não funcionar? Como assim? Se troca OS, não se troca de roupa. E a gente sabe que as OS elas têm uma responsabilidade tremenda de prestar conta com o Ministério Público, com órgãos federais, porque é dinheiro público que elas recebem. Então assim, por que será que se troca tanto de OS? Será que a gorjeta não está sendo necessária? Aí troca? Porque nós temos muitas OS espalhadas pelo Brasil que funciona muito bem. Eu só vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai aqui no hospital aqui em São Paulo, chamado Menino Jesus, que é um hospital referência de criança. É um hospital da criança que o atual prefeito quer construir aqui, mas ele quer construir só o elefante branco. Porque se ele ganhar a eleição, ele vai continuar querendo colocar essas OS fantasma, que ajuda ele. É isso que ele quer. A São Camilo, por exemplo, que administra vários hospitais pelo interior de São Paulo, elas funcionam. Aqui no Menino Jesus é a Sírio-Libanês. Você vai lá, é um hospital de referência, um hospital limpo. Qualquer especialidade que você precisa para uma criança, você tem, é bem atendido. E por que Osasco não funciona? Aí vão jogar exatamente a culpa no hospital lá, que a estrutura é antiga, está ultrapassada, os elevadores é antigo. Não é isso, pessoal. Eles querem enganar vocês, porque não é dando um prédio novo que a cara da saúde vai melhorar. O que faz melhorar a saúde são bons profissionais e equipamentos que possam salvar as vidas. Porque se não for isso, sinto muito, a gente vai voltar para a época da pedra. Entendeu? Que na época se tratava das pessoas com ervas, né? Ou pelo menos, tocava na pessoa para ver se quebrou alguma coisa e imobilizava, era desse jeito. Hoje nós temos grandes equipamentos na área da saúde, que consegue ver com precisão o menor osso que a gente tem no corpo, que é o osso do ouvido. A gente tem essas de precisão cirúrgica. E Osasco muitas vezes não tem isso. Aliás, muitas vezes não tem. Nós temos que tirar o nosso pessoal daqui para levar para São Paulo para fazer hemodiálise, dentro de uma perua suja, numa época de pandemia, e o prefeito ainda falava que já deu certo. E agora que ele viu que a coisa está pegando, na época da campanha ele está falando, estamos conversando com clínicas particulares
para a gente fazer convênio. Por que o senhor não fez isso antes? Está pensando em fazer agora por causa que é eleição? Então esse tipo de coisa a gente não pode admitir mais. Entendeu? Então na saúde o caos é total, não é só um lugar ou outro não. É total. Osasco, nós temos diversas especialidades em todas as áreas. Se você andar no centro de Osasco, na Praça da Padroeira, seja aqui na Avenida Santo Antônio, lá na João Crudo, enfim, diversas ruas da cidade de Osasco, nós temos todas as especialidades que a gente possa imaginar aqui em Osasco. Só não temos na saúde pública, mas no particular nós temos. Por que não chamar esses profissionais da saúde e conversar a questão tributária deles aqui na cidade e falar o seguinte, ó, eu preciso da sua parceria para que a gente possa zerar as filas nos pronto-socorros e nas UBS. E aí como é que a gente faria isso? Pelo atendimento da tabela SUS. Ou seja, todos os dias ele teria uma cota para atender. E aí sim a gente conseguiria ter vários cardiologistas espalhados pela cidade, endocrinologistas, neurologistas e assim vai. E a gente conseguiria de fato, olha, diminuir e muito as filas. E eu não digo ainda com toda certeza, a gente poderia zerar as filas. Mas isso daí depende do quê? Da vontade da administração. No nosso plano de governo nós falamos muito sobre isso, que a gente vai diminuir as filas, vamos tentar zerar as filas, com certeza, fazendo essa grande união entre os médicos, né? E vamos dizer assim, esse convênio com a prefeitura, para que a gente resolva de vez as filas das especialidades. Esse é um assunto que já está no nosso plano de governo. Então, para isso, o prefeito que for eleito, ele tem que ter principalmente muita articulação política para chegar no Palácio dos Bandeirantes e também lá em Brasília. E aí, é aquele cara que tem que chegar lá cedo, na porta do presidente, e só sair de lá quando for atendido. Aí, esse cara consegue ajudar a cidade. Mas se ele for lá para Brasília ou para o Palácio só para ficar tirando foto e selfie, isso não vai resolver, garanto para você. Então é assim. Nós precisamos de políticas públicas de habitação que resolvam. E em Osasco, infelizmente, já faz algum tempo que não tem isso aqui. Aliás, alguém tentou consertar, mas também não conseguiu. Porque, infelizmente, a gente tem pessoas que ainda vivem do voto dessas pessoas, né? E aí, manda invadir e depois vamos ver o que acontece, né? Então, assim, se a pessoa vai ter direito a saneamento, se ela vai ter direito à energia elétrica, se ela vai ter água, se ela vai ter escola perto, é o que menos importa. O que importa é o seguinte, você vai lá, invade essa área, depois vamos ver o que dá. Então, assim, a gente não pode conviver mais com isso. Nós temos que fazer o seguinte, pessoal. Primeiro, o prefeito eleito, ele tem que vir atrás dos deputados que já tiveram voto aqui na cidade. E é tão simples você conseguir isso, porque hoje os portais de internet, eles te fornecem isso daí cirurgicamente. Você sabe exatamente quantos votos cada deputado teve aqui. Eu estou falando dos deputados eleitos. O presidente da República, o governador, não é diferente, que você também consegue ter de maneira cirúrgica quantos votos ele teve na cidade. O bom prefeito, ele tem que ir lá e cobrar isso, porque o povo que votou nele aqui, votou porque acredita, e acreditar é ajudar a trazer recursos, é ajudar a governar uma cidade como Osasco. A favela do Flamenguinho, vou começar por lá. Eu vi matérias que vocês fizeram lá recentemente, e tem uma série de becos, que aquilo é até desumano para uma pessoa, né, morar num lugar como aquele. É desumano, porque sequer a pessoa consegue entrar e fazer uma compra e levar lá dentro. O mercado vai fazer uma entrega dentro de um lugar como esse, eles barram em pessoas no meio do corredor, justamente porque não tem como andar dentro da comunidade. Dá para se fazer alguma coisa com o pessoal morando lá? Dá. Primeira coisa, nós já temos um bolsa aluguel aí, que ele serve justamente para questões emergentes. Você pode tirar uma parte das pessoas que estão lá e ir construindo prédios populares e conforme for entregando, a pessoa vai voltando e vai pagar por preço justo. Agora, do jeito que se faz, vamos invadir, aí nós vamos falar lá da 14 hoje, que é o grande tema da cidade, como você mesmo falou. Manda invadir, manda transferir o título de eleitor para se ter direito daquilo que está no papel ainda. Porque ele fez um rascunho de papel aí para mostrar que ele tem um projeto lá para a região. Como assim? O senhor tem mesmo? Porque se o senhor tivesse, nem invasão teria. O senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso. Porque não tem. Porque se tivesse, não teria nem invasão, porque ele já teria falado antes. Aqui não pode invadir, porque nós temos um projeto para o povo.
Isso é mentira, não tem, não tem. Não se iludam, não se iludam. No momento como a gente está vivendo hoje, pandemia, você tem muito desemprego. O desemprego ele bate na porta todos os dias. Tem pessoas que estavam trabalhando, hoje trabalham em casa e muitos estão sendo mandados embora agora, justamente porque não tem como trabalhar. Então assim, o que nós temos que fazer imediatamente? Trocar o prefeito, criar políticas públicas que realmente funcionem de verdade e aí a gente vai começar a mudar a cara da cidade. No meu plano de governo a gente fala muito sobre isso, viu, Roberto? Lá tem e vai ser distribuído em massa para a população de Osasco em breve aí, para as pessoas conhecerem o nosso plano de governo. Que a gente vê Osasco sem administração, ausência da administração pública em todos os sentidos. O primeiro problema da questão da mobilidade é a verticalização da cidade. Você constrói prédios e mais prédios sem discriminação. Nós temos que ter um planejamento, um plano diretor, nós temos que ter políticas também para a habitação, mas que haja estrutura para que a pessoa possa viver bem. E uma causa dela é essa construção verticalizada. Como que Osasco tinha 200, 300 mil habitantes, hoje tem quase 1 milhão de habitantes, é lógico que nós vamos ter problemas não só de saúde, mas como também de mobilidade. Se você olhar as grandes cidades, eles falam em transporte modal, revitalização do centro para que não tenha carro. Então nós temos que olhar cidades ou até países que aplicaram técnicas novas para que possa ter aqui uma visão diferente de como tratar o trânsito. Então se você pegar, como foi dito aqui, nós não temos uma entrada decente em Osasco. Em nenhuma via. Osasco, como disse, nós temos 1 milhão de habitantes, né? Então quando você consegue ter uma cidade planejada, onde você tem o centro comercial, você tem o centro industrial, aqui não. Aqui nós estamos perdendo dinheiro com isso até. Vamos pegar a referência aqui da nossa prefeitura. A prefeitura era para mudar lá na entrada de Osasco por Altino, né? Então, no que nós temos que repensar a cidade primeiro, onde ela tem que funcionar, e depois nós temos que entender quais tipos de não só veículos, mas de malhas que a gente tem que ter. Por exemplo, eu sou a favor de ter uma malha Zona Norte e Zona Sul, né? Metrô chegando, nós temos que começar a pensar em coisas diferentes. Osasco já merece ter uma atenção especial nesse tema. E a gente não vê sendo tratado nada nesse sentido. Só que como o Marco Ribeiro falou, não adianta crescer a cidade sem planejamento, né? A gente vê, por exemplo, vou dar exemplos aqui, que fica aqui na final da Avenida Maria Quintino, com o cruzamento da Pedro Pinho ali, que ali atrás do posto Ipiranga, era uma chácara antigamente ali. E naquela chácara vivia 8 famílias. E hoje lá vive mais de 500 famílias, de acordo com os blocos que tem lá construído. Então, se você sai de 8 famílias para 500 famílias, não tem jeito, vai afogar tudo, ali trava tudo. Ali quando chega no horário de pico, ninguém anda. Porque assim, e ainda mais nós aqui, nós temos um problema sério com a questão dos rodízios, né? E aí da capital, que muita gente trabalha na capital, e para o cara não ter que usar ônibus em hipótese alguma, ele sempre tem 2 carros, um com uma placa, outro com a outra, para ele poder ir trabalhar todos os dias. Então isso daí, ao invés da gente melhorar a mobilidade, a gente ainda piora, porque a gente não tem esse descongestionamento, né? Como eu havia falado aqui se eu quebrar uma carreta no início da marginal aqui, para Osasco, né? Porque todos os caminhos levam para um caminho só praticamente, né? Como vamos falar do transporte público, né? Praticamente todos os ônibus de Osasco levam exatamente para onde? Leva para o Viriara, né? Todos os caminhos levam para o Viriara, no caso aí os ônibus, todos eles levam para o Viriara. Então assim, será que não está na hora da gente ter outros tipos de caminho, mudar outros centros que nós já temos? Se você vai no Santo Antônio hoje, naquela Avenida João de Andrade, tem comércio de tudo quanto é tipo de comércio ali. Tá igual Antônio Augusto, só não é um calçadão, mas tem tudo. Ali você tem desde loja de bijuteria, farmácia, mercado, você tem tudo, a peixaria, você tem tudo ali. Você vai lá no Largo do Novo Osasco, é a mesma coisa, não é muito parecido. Então você tem muitos lugares na cidade que você tem esse atrativo.
mas aí nós emperramos exatamente que todo mundo quer ir para Osasco, dentro de Osasco, né? Eu desde pequeno... Vamos para Osasco, né? Vamos para o centro. Né? Você está lá no Vila Isabel, você fala, eu vou para Osasco, né? A gente já está em Osasco, né? Mas vai para Osasco. Então o pessoal do interior chega aqui e até fala isso, mas como é que vocês vão para Osasco? Vocês já não estão em Osasco? É verdade, é isso aí, a gente sempre vai para Osasco. Mas assim, interessante, pessoal, quando a gente fala sobre isso, é que a gente não tem essa, vamos dizer assim, essa cultura de gastar no comércio local, apesar de ter. Entendeu? Então a gente tem que inventar alguma situação ou copiar aquilo que já existe, como eu já falei aqui. Precisamos reinventar a roda, a gente só precisa pegar e fazer essa roda rodar. Eu penso, por exemplo, em criar um ônibus circular dentro da autonomista, que ela liga lá da do Jardim do quilômetro 21 e se encerra no Viriara. E muitos ônibus podem fazer o seguinte: quando chega, por exemplo, os ônibus ali do quilômetro 18, em vez de ele fazer a linha dele completa, ele já deixa o passageiro dele ali, o passageiro vai para o trem ou vai para o ônibus circular, que vai levar ele mais adiante, e aí ele vai descer e vai pegar outro ônibus, por exemplo, andar no centro, com apenas uma passagem, entendeu? Isso daí a gente pode fazer através de cartão, que é o chamado cartão do bem aqui já em Osasco, mas ele não funciona dessa maneira. Mas nós podemos criar isso daí juntamente com as empresas de ônibus. Isso é uma forma de você melhorar a mobilidade. Porque se você para pensar, quando você chega por volta das 5 horas da tarde, você não consegue andar na autonomista de tanto ônibus que tem. É ônibus, mais ônibus, é tanto ônibus que você fala, meu Deus. Né? E aí não tem a mobilidade, trava tudo. Então isso eu só estou falando de uma questão do transporte público. Mas tem muitas outras coisas que a gente tem que fazer. Melhoria das calçadas, né, que a gente tem que melhorar as calçadas para melhorar a mobilidade. Tem a questão dos deficientes físicos, que muitas vezes não são respeitados, né, devido à forma que se trata eles. Então, assim, a mobilidade é um assunto que a gente tem que se tratar com muita clareza. E pode ter certeza que o nosso plano de governo, vocês vão ver em breve aí, que ele fala e muito profundamente disso daí. E claro, que ajustes a gente vai fazer sempre. Porque assim, tem um programa que tinha aqui em Osasco e tiraram fora, que era o orçamento participativo, né, que investia onde poderia investir melhor. Então assim, nós não fazemos... Um exemplo de uma cidade que funciona é Los Angeles. Eles têm uma linha chamada Metrobus, que é uma linha específica, igual o Marco está dizendo, da Caninha, que tem prioridade numa via, é um metrô de superfície. E eles têm ciclovias. Então, quando você para o ônibus, você consegue colocar a bicicleta sua para ir até uma determinada área onde o ônibus não entra. E lá você consegue ter a mobilidade através da sua bicicleta. Então, são coisas, é lógico que são cidades diferentes, mas são maneiras diferentes da gente enxergar como tratar a nossa cidade. Nossa cidade hoje não foi planejada para ter ciclovias. Existia uma ciclofaixa que durante um tempo foi legal a intenção, mas não funcionou porque não tinha estrutura para atender a demanda das feiras, do domingo, as pessoas que circulavam, causavam até problemas. Então nós temos que pensar em centros, como o Marco disse. Centros da Zona Norte, na Zona Sul, que a gente possa chegar e ir lá circular de bicicleta ou a pé. Esse é um exemplo que tem real, que funciona, que eu já vi, que utilizei e que gostaria de discutir com a cidade. O que a gente tem que acabar, em primeiro lugar, é com os cargos dos coleguinhas. Porque me ajudou na campanha, tá com o emprego garantido. Eu vou garantir para vocês uma coisa aqui. Vou gerar emprego na cidade. Vai ter emprego na prefeitura? Vai. Mas a pessoa vai ter que ser qualificada. E aí eu falo isso porque eu tenho um exemplo dentro da minha casa. A minha esposa, ela é gerente de recursos humanos. Né? Então ela realmente trata de uma maneira muito cirúrgica isso daí. Claro que a gente nem sempre acerta. Mas uma profissional que estudou para chegar nesse ponto, com certeza ela vai saber, não digo nem na qualificação, mas selecionar melhor, entendeu? Então assim, hoje o que acontece aqui na nossa cidade? O coleguinha, porque ajudou lá o vereador, porque ajudou o candidato a prefeito, eles chegam lá, ganham a eleição, e aí fica lá a dívida, olha, você tem que me pagar com emprego. E muitas vezes não tem o cargo que a pessoa possa ocupar, então ela tem que ocupar outro, porque aquele que ela queria ocupar já está ocupado. E aí ele vai para um outro setor, ou vai para qualquer outro lugar que ela não tem a mínima condição
de exercer essa função. Eu vou falar aqui de uma função que é o cartão de visita do funcionário público, que é o primeiro atendimento. Né? Isso é em qualquer lugar, desde dentro de uma prefeitura, quando você chega, que você é bem recepcionado, ao primeiro atendimento na saúde, ao primeiro atendimento dentro de uma secretaria, de uma escola, que você chega, tem alguém ali para te servir ali, para te atender. O que nós vemos nos últimos anos é pessoas colocadas porque são amigas de alguém, né? O peixe, né? Como se diz, é o peixe de alguém. Aí se coloca lá e a pessoa faz errado, e aí é chamada a atenção, o cara ainda fala assim: tenta me mandar embora, tenta, só tenta. E principalmente quando você se faz muito acordo, hipótese, como foi feito nessa última gestão. O atual prefeito ele fez acordo com o céu, terra, mar, para não falar outras coisas. Ele fez acordo com todo mundo para chegar onde ele chegou. E aí ele tinha que cumprir esses acordos. Sabe o que aconteceu? Uma tragédia. É uma tragédia. Osasco é uma tragédia em quase tudo, infelizmente. Claro que eu vou falar assim, tem bons profissionais, muito bons profissionais trabalhando? Tem. Nós temos excelentes profissionais, por exemplo, que são concursados e não são valorizados muitas vezes. As pessoas não dão a mínima para esses caras. E é eles que têm a bola debaixo do braço, porque quem governa de verdade é exatamente eles. São os efetivos. E aí eu falo isso porque eu já trabalhei no IPMO, por exemplo, e lá no IPMO tem excelentes profissionais que atendem o funcionalismo aposentado da cidade, que é os inativos. E quem trabalhava mais era exatamente eles, entendeu? Então assim, o que a gente tem que fazer é qualificar quem está entrando, mesmo que seja comissionado, tem que qualificar ainda mais o que a gente tem e educar esse pessoal para realmente a gente fazer a diferença. Porque a gente sabe que a pessoa quando chega, por exemplo, no hospital que está com dor, o mínimo que a gente tem que ter é respeito no atendimento. Porque assim, a primeira coisa que faz, vai para a triagem, vai fazer a ficha, e aí a pessoa já está com dor, já está ali numa situação terrível, e ela se depara ainda com pessoas que não estão nem aí com ela. Sabe, uma coisa que eu observei um dia desses, que em Osasco tem alguns lugares que tem um prontuário lá de chamada. E aí tem um tempo mínimo e o tempo máximo para ser chamado. Tem lugar que os caras esperam dar o tempo máximo para chamar. Dá o tempo máximo. E se você entrar na sala para observar isso daí, que nem eu já vi, de entrar em hospital aqui, que eu não vou ficar falando quem é não, mas eu entrei no hospital e me deparei com enfermeira, médico, todo mundo lá tomando a sua água, batendo papo e vamos ver o que vai acontecer enquanto a pessoa está lá fora com dor. Por quê? Não deu tempo ainda do atendimento. Então isso a gente não pode mais aceitar. A gente tem que realmente monitorar tudo. Pode ter certeza, se eu chegar lá, nós vamos fazer isso. Nós vamos monitorar cômodo por cômodo dessas prefeituras aqui. É por isso que a gente tem que contratar um gestor da saúde, mas um gestor mesmo. Um gestor que na hora que dá a dor de barriga que deu para nós agora na pandemia, que é uma coisa mundial, o cara vai para frente de uma câmara e explique para a população o que está acontecendo. Não adianta, por exemplo, eu como prefeito, eu ficar falando, olha, a saúde está isso, a saúde está aquilo, sendo que eu não tenho a questão, por exemplo, das questões técnicas que o médico pode ter, ou do gestor que está lá para poder falar. A gente tem que ser transparente, mas transparente em tudo, não é só no pagamento ou licitação. Temos que ser transparente no tratar das pessoas, que infelizmente a gente não tem isso nesse momento aqui na cidade. Não temos. Por isso que a gente trabalha tão no escuro aqui. Recentemente ainda eram dados os números da pandemia. Agora já não se fala mais isso, se divulga, até porque Osasco ultrapassou a casa de 1.000 mortos. Né? E aí fala assim, mas eu tenho tantos recuperados. A gente tem que tratar esse assunto com muito respeito, porque as pessoas que morreram não voltam mais, entendeu? Então assim, e elas não são números, elas são pessoas. Ela deixou um buraco na vida de alguém, entendeu? Tem família, por exemplo, que eu conheci, que perderam 2 entes queridos, perderam mãe e irmã. Quando a gente fala do tratar, e tratar bem com respeito, é tratar no começo o atendimento. Então acho que a gente tem como mudar. Dinheiro para isso tem, e não é pouco. Osasco é 3,3 bi de orçamento. Nós somos
segundo PIB do estado. Olha, eu falo isso com orgulho, eu só fico triste quando eu vejo o estado que a cidade está. Mas nós somos o segundo PIB em produção de riqueza do país. E o sexto do país, olha isso. É uma cidade rica, não é uma cidade pobre, é uma cidade rica. Infelizmente, mal cuidada e mal administrada. É isso que a gente está acontecendo. Mas eu queria aproveitar aqui, Hipólito, antes de você ter que sair, quero apresentar a minha esposa, tá? É a Sara Keila. A Sara é uma grande companheira, me ajuda muito na campanha, me ajuda muito na minha vida, não é só na campanha. E eu queria que ela desse uma palavra, né, como a voz da mulher na cidade de Osasco. E eu gosto de histórias para poder passar a minha mensagem. E a minha mensagem é o seguinte: Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú, num dia que estava com fome, ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Então eu quero que o eleitor repense e não venda o seu voto por um prato de lentilha, que seria uma cesta básica, sabe? Que seria uma dentadura, um botijão, uma cerveja. Que ele analise antes de votar. Porque aqui nós temos a solução. Nós não somos opções. Nós somos a solução para Osasco. Para tirar uma coisa que está aí desde quando eu me entendo por gente. Eu nasci em Osasco, me formei em Osasco, estudei nas 2 faculdades que tinham aqui, porque uma já fechou, que é a FAC. A Unifiel, quando eu fiz, o carro-chefe dela era o direito. Hoje, infelizmente, é uma faculdade que está bem diferente de quando eu estudei. Era referência para o estado de São Paulo, a Unifiel. Então eu quero que Osasco seja reconhecido com boas notícias, que não saia no jornal só para falar de desgraça, só de notícias ruins. Nós temos um povo inteligente, um povo que busca o que quer. Então eu gosto muito de estudar. E quando você vai estudar para uma prova, você nunca estuda 2 horas antes. Então eu quero que o eleitor estude os candidatos que tem aí. Nós temos 45 dias, menos agora, já estamos com 44 dias. Nós temos isso aqui na mão. Que isso aqui você consegue descobrir quem é quem de verdade. Aqui tem alguns fake news? Tem, mas você pode descobrir o que é fake news. Você pode descobrir quem é ficha limpa, quem não é ficha limpa, quem tem processo, quem pode ser preso, quem está respondendo alguma coisa. Então, assim, acorda, eleitor, não adianta reclamar depois que a pessoa foi diplomada no dia 18 de dezembro. Você tem o poder na mão. Eu saí do sofá. E você nem precisa sair do sofá, porque aqui tem a solução. Você pode, no dia 15 de novembro, votar 7-7 e mudar a história de Osasco. Eu confio no eleitor e sei que ele é inteligente e não vai vender a primogenitura. Muito obrigada. Osasco deixou muito claro que a saúde realmente não funciona. Isso ficou muito claro. Já era claro antes, agora escancarou. Na educação, se fazia uma bela maquiagem. E aí a gente conseguiu também detectar coisas que estão acontecendo. E aí eu falo por que isso? Porque você vê, por exemplo, que o governador do estado já está determinando que a volta às aulas, tem que voltar. Quantas escolas do estado nós não temos dentro da nossa cidade? E as aulas vão voltar no colégio do estado. E por que as escolas, nossa, não voltam? Aí eu estou falando para vocês aqui de casa, não é que eu sou a favor, tem que voltar e pronto. Porque a solução da pandemia é a vacina. Não tem outro caminho, é a vacina. Agora, é claro que essa vacina não vai sair do dia para a noite, né? Nós sabemos que a vacina, que ela realmente vai resolver esse problema, ela ainda vai demorar mais de ano aí. Nós vamos ter uma vacina que vai sair daqui a pouco, que é uma vacina emergencial. Nós vamos ser todo mundo, no mundo inteiro seremos cobaia. Para alguns a vacina vai curar, para outros não. Como é que faz? Eu espero ter a vacina para voltar? É isso que eu tenho que fazer mesmo? Então, enquanto não tiver uma vacina eficaz, o meu filho vai ficar em casa, estudando, em casa. E aí, detalhe, nós não temos essa estrutura de verdade aqui na cidade de Osasco. Porque a gente vê, por exemplo, hoje, muitos lugares aí pediram para os alunos irem até uma lan house tirar xerox, porque a escola não pode atender. Cadê o dinheiro da educação, prefeito?
Cadê o dinheiro para você fazer isso? Porque tem o dinheiro. Ou então, por que não? Por que não, de forma emergencial, não poderia instalar perto, por exemplo, no perímetro de onde está a escola, internet gratuita com acesso para os alunos? Porque muitos não têm sequer acesso à internet, entendeu? Muitos sequer não têm um celular para poder acessar a internet. De maneira cirúrgica, isso deveria ter sido feito no selecionamento, e a criança que não tem condição nenhuma, essa sim, voltar para a sala de aula de maneira seletiva e com os cuidados que o município tem que ter com os seus alunos. Mas isso não acontece aqui em Osasco. Por que não acontece? Porque o nosso prefeito não pode garantir. Ele não pode garantir. Mas ele pode garantir que a Universidade Federal, mesmo estando com as obras paradas há mais de um ano, o ano que vem nós vamos ter 200 vagas de direito lá, não sei aonde. Eu acho que não vamos ter direito nem de entrar nessa faculdade, porque lá só tem o prédio por enquanto, né? E ele fala que daqui a pouco nós vamos ter. É muito fanfarrão esse prefeito que a gente tem aí. Osasco é uma cidade que ela tem como atrativo já a questão das rodovias que cortam a nossa cidade, né? Então, assim, você tem a Raposo Tavares, você tem a Castelo Branco, você tem o Rodoanel e ainda tem as duas marginais que começam aqui. E fora a Anhanguera, que passa aqui na região do Três Montanhas. O que a gente pode fazer como atrativo? Primeira coisa, nós vamos rever de uma maneira geral a questão tributária da cidade, a começar pelo IPTU. O IPTU nosso, que é o mais caro do Brasil, não é possível que isso continue assim. A gente tem que gerar emprego e trazer mais empresas aqui para dentro da cidade para que a gente possa diminuir o IPTU. Aí, com certeza, a gente tirando uma receita e acrescentando outra, a gente consegue solucionar a questão do IPTU. Mas assim, de uma maneira mais cirúrgica, a questão do atrativo para os empresários é simples. A gente tem que tratar quem chega aqui para gerar emprego. O primeiro passo é isenção durante um período. A gente tem que dar isenção para eles, exatamente que eles possam chegar, se estabelecer na cidade, gerar os empregos que é necessário gerar na cidade, e aí sim a gente consegue discutir num futuro próximo a questão do tributo deles. Mas isso nós vamos fazer já no primeiro ano de governo, a questão tributária. A gente pretende mexer. Antes, nós vamos fazer um trabalho também, como existe, o Marco citou a cidade de São José dos Campos, existe um centro de tecnologia onde eles geram novos trabalhos com fintechs, com incubadoras. Lá nós vamos tratar o pequeno empreendedor com muita responsabilidade. Nós queremos provocar isso na cidade, isso tem que acontecer até para que a economia gire. Então, como que funciona isso? Ele vai chegar lá, ele vai ter toda a estrutura, inclusive física, e orientações para que ele abra a empresa e que ele não tenha que fechar no terceiro mês. E principalmente que haja integração, não só com o comércio, mas com a indústria também da cidade, para que ele possa prestar serviço não só para fora, mas que ele possa sim gerar riqueza interna para a gente. Então, essa questão da incubadora, das fintechs, elas são muito importantes, elas são muito importantes para a gente. Está no plano de governo também. Está no plano de governo e assim, ela é muito importante para a gente dar um outro tom, uma outra cara para a nossa cidade. Nós temos que avaliar o que está acontecendo com a cidade para a gente tomar qualquer tipo de decisão. Nós temos que olhar a cidade em curto, médio e longo prazo. Não adianta eu ser paliativo e oferecer uma solução que às vezes vai remediar, mas não vai curar. Então, como o Marco da Teninha disse, nós temos que olhar a cidade georreferenciada para a gente saber quais são os equipamentos que existem na cidade, se eles estão sendo bem utilizados, onde estão as pessoas que realmente produzem trabalho, porque nós temos grandes profissionais na administração pública. E se referindo à Guarda Municipal, eles têm que ter um plano de carreira, eles têm que ser bem cuidados, eles têm que ter uma orientação, treinamento e entender que a base da nossa segurança são eles, são os GCMs. Então eu não vejo esse tratamento técnico, corporativo e principalmente humanitário. Eu converso com algumas pessoas que fazem parte dessa grande instituição e eles não estão motivados, eles têm que estar motivados a trabalhar porque eles deixam a família em casa para defender a vida das nossas famílias. Então não pode ter colete vencido, não pode ter armamento antigo, tem que ter uma viatura decente, tem que ter gasolina, tem que estar abastecido o carro,
Então, na verdade, o que nós precisamos é seriedade na administração pública, seriedade na utilização do dinheiro público, transparência. Nós temos um portal de transparência nessa cidade que não funciona, nunca vi isso na minha vida. O prefeito tinha que ser responsabilizado urgente. As pessoas que realmente têm que fazer isso têm que ir para cima disso. Por quê? Porque é dinheiro público, esse dinheiro é nosso. Então, quando a gente fala, pode falar de saúde, pode falar do que for, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa cidade é isso, transparência, boa utilização dos recursos que nós temos aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, sem medo de errar, é entender onde está indo o dinheiro. Quais contratos que nós temos, que estão vigentes, que estão chegando, para que a gente possa orientar e canalizar isso, principalmente em serviços básicos que são essenciais para a nossa administração, como a GCM. Eu vejo secretarias que não têm internet. Como que vai funcionar? Nós não temos engajamento social. Como que a gente vai discutir a cidade se o cidadão que mora lá na Zona Norte não tem um mecanismo dizendo o seguinte: nosso problema aqui não são os buracos, nosso problema aqui é a segurança pública, nosso problema aqui é de saúde. E aí, quando você tem o referenciamento que o Marco disse, você vai ter um painel lá onde você vai tomar as suas decisões. Nós temos que conversar com a população. Se você não tem esse diálogo, você não consegue entender qual é o real problema. Nós vamos discutir, brincando aqui, a morte da bezerra, mas sem saber qual é a raiz do problema. A raiz do problema vai falar o cidadão que mora na região, que mora no bairro. Ele que sente a dor do dia a dia de lá. Então, o que nós temos que provocar como gestor público? Que essas pessoas participem da administração e que a gente tenha controle da utilização do dinheiro público para o que realmente é necessário, que é o que eu não vejo hoje. Eu vejo os administradores da cidade, vou resolver a Enel, vou resolver a questão. Ninguém fala o que fez, nós temos que ser sério. Fez, mostra, não fez, fica quieto, não fica tirando selfie. Vamos ser honestos com a nossa população. Falta seriedade na administração pública e não é brincadeira. Então, se existem protocolos, quem sou eu ou o prefeito para resolver? Nós temos que seguir protocolo, nós estamos falando de vida humana. Então, da GCM é a mesma coisa, nós temos que cuidar, são guerreiros. Se os protocolos dizem que ele tem que ter colete, que não pode estar vencido, tem que ter armamento, tem que ter treinamento, eles têm que ser bem atendidos. Então, isso que me revolta. Me revolta porque é o seguinte: nós temos condições, sim, de ter uma administração pública séria. E isso que eu deixo aqui de recado. Tenho muito orgulho e muita honra de fazer parte do time do Dateninha, dessa equipe maravilhosa, porque a nossa proposta é baseada em seriedade. Eu acredito que Osasco, eu particularmente tenho medo, porque a minha casa já entraram várias vezes, eu já fui sequestrada 2 vezes, então assim, realmente a segurança em Osasco é um tema muito importante. E eu tenho certeza que essa dupla vai poder fazer uma coisa bem diferente para poder ajudar a população, porque nós sentimos na pele essa insegurança. Então, assim, se nós já sentimos, e eu aqui conversei com um rapaz que estava aqui, ele também falou que a filha dele passou. Nós moramos no Jardim das Flores e fomos sequestrados lá, então imagino em outros bairros. Então, assim, nós temos que investir na segurança e nos equipamentos. Eu acho que isso é uma prioridade. Saúde, segurança e educação é nosso carro-chefe. Eu acredito que é a melhor coisa. E nós estamos investindo o mais importante nessa campanha, que é a nossa família. Então, a nossa família para a família de Osasco. Tem um estudo que eu sei que a gestão passada fez pela Fundação Getúlio Vargas, que sequer saiu do papel, mas foi licitado, foi comprado esse estudo está aí na prefeitura. Claro, se o pessoal não levar embora no dia 31 de dezembro, né, porque eles vão perder a eleição, é capaz de eles levarem tudo que está aí embora, até os computadores. Mas enfim, eu digo para vocês o seguinte: a questão da segurança, colete, como o Marco falou, se venceu, não tem jeito, tem que trocar. Tem que discutir, né? Entendeu? Se o ladrão tem uma pistola que funciona com mais precisão, nós temos que equipar o nosso guarda da mesma forma. Entendeu? Temos que bater na porta do governador e falar assim: eu preciso de mais viatura lá em Osasco. Até porque esse ano não teve a questão do censo por conta da pandemia, então nós não sabemos o tamanho real da população de Osasco. E a gente sabe que o tamanho da cidade, no caso populacional, influencia muito
nessa questão de vinda de mais policiais aqui para a cidade. Então, o tema segurança, ele é um tema que você tem que tratar ele sempre no curto, médio e longo prazo. No curto prazo de tempo, a gente tem que tratar imediatamente de equipar melhor a polícia, a guarda e, claro, iluminar melhor a cidade. Quando você tem uma cidade mais bem iluminada e mais bem monitorada, é um equipamento cirúrgico para que a segurança possa, ela possa trabalhar. Nós não precisamos inventar a roda, como eu já falei aqui, vou continuar falando isso. Na China, por exemplo, já existe postes, que tem a lâmpada de LED da iluminação pública, que ela faz ao mesmo tempo, ela sobrecarrega a energia dela com energia solar. As lâmpadas são de LEDs, elas acendem e apagam no seu tempo, conforme eu tenho a fotocélula, e ainda elas filmam, monitoram. Então você imagina dentro numa única rua, você ter a cada poste que você passar, você ter uma câmera te filmando. Então isso aumentaria em muita segurança da população. E Osasco pode fazer isso. E tem empresa, inclusive, que faz isso hoje por conta, sabe do quê? Da economia de energia. Ou seja, se nós pagarmos 1 milhão de energia por mês e ela conseguir economizar 700, a gente vai pagar a economia, olha só. Então assim, elas vêm e implantam tudo isso daí, que não é de graça, é claro, mas ela consegue implantar tudo isso daí e a gente pagar com a economia. Isso daí é formidável. Agora, por que não passa uma licitação dessa? Por que não consegue vencer? Claro, porque não vai ter o copo d'água para alguém. E aí, é por isso que muitas vezes não é aprovado. E aí, é por isso que eu falo, a população vai ter toda a chance de escolher no dia 15 de novembro. É só prestar atenção nisso. Todos os candidatos terão a sua oportunidade de se expressar, de falar o que é e o que não é por parte deles. Mas a gente tem que lembrar que tem alguns aqui que mente, e mente muito. E aí a gente tem que falar a verdade para que isso possa melhorar. A nossa seriedade é assim, nós vamos ter políticas claras, principalmente para a segurança. O equipamento ele é muito importante desde que a gente defina a política de como ele será utilizado. E isso vai ser feito, isso é o que o Marco da Tania falou. Nós vamos olhar a cidade na parte administrativa. Nós temos que saber, nós temos que discutir todas as áreas e com um especialista. Essa semana nós tivemos aqui a presença de um especialista junto com a professora Regina Márcia, e foi um dos assuntos mais bem recebidos nas nossas lives, né, Marco? Verdade. E assim, nós vamos prestar muita atenção nisso. Então, quando você vai fazer qualquer estratégia, você tem que ter pessoas capacitadas para olhar para a nossa cidade e dizer qual é a melhor política para cada área, e principalmente para a política de segurança. Então nós vamos discutir política de segurança e depois nós vamos discutir equipamentos. Assim que nós vamos tratar as coisas, sempre com muita seriedade, que é o trabalho que nós estamos fazendo há mais de 1 ano e meio para montar essa equipe aqui, onde nós temos o maior valor, que é o capital humano, são pessoas. Então nós vamos olhar para a administração, quem quer trabalhar e tem capacidade, vamos dar ferramentas para que elas trabalhem, porque elas precisam também, e principalmente olhar o ser humano para que ele cresça junto com uma administração que será saudável, não tenha dúvida. Claro que a questão do acusar, a pessoa que acusa tem que provar. Mas olha só, dos acusados, de todos os acusados aí que foram presos, dos 14 que foram presos, pelo menos 4 já foram condenados, né? E o atual prefeito, que também tem esse processo nas suas costas, o processo dele está em São Paulo. Claro que condenado ele fica inelegível imediatamente, porque é um colegiado. Ele não vai ser julgado de forma monocrática. Então ele vai ter um colegiado que vai julgar ele. Mas aí eu pergunto, por que não julga antes da eleição? Será que é melhor esperar passar a eleição para julgar? Fala para vocês também aí de casa. Pessoal, já que a justiça não julga, é você que tem que julgar. E julgar sabe como? É no voto, é na urna. Porque não tem outro julgamento melhor do que o da população. A gente fala da justiça, mas aí é o que o repórter acabou de perguntar. Por que um cara que está aí, já foi preso, ele não ter o seu julgamento imediato? Aí eu falo para você aí de casa, por que você não julga? Se você quer realmente um ex-presidiário como
ex-presidiário que pode voltar a ser presidiário, tá, pessoal? Mas ele votar nele e colocar ele aí dentro e depois ainda você ficar sem prefeito. O que pode acontecer, sabe o que é? Ele ser preso e aí entra a velha guarda, lá de trás, lá que já vem lá do ciclo, lá de 1800 alguma coisa. Osasco nem existia. E aí pode entrar eles de volta. Então, pessoal, fiquem atentos. Votem em quem tem ficha limpa de verdade, mas ficha limpa mesmo. Não é simplesmente falar assim, olha, eu nunca fiz nada, eu não tenho nenhum processo. Eu posso afirmar que eu não tenho nenhum processo. E uma das coisas que eu luto, e luto muito, é para a questão da justiça. É uma coisa que eu lutei a minha vida inteira e vou continuar lutando. Porque a própria justiça comete também injustiças, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes uma simples prestação de contas, de campanha, o cara fica inelegível por conta disso. Aí o cara que rouba milhões e milhões dos cofres, o cara pode disputar a eleição. Como assim? Como assim? Não pode, né, pessoal? Porque se você não prestou conta porque você atrasou, perdeu prazo, alguma coisa, mas você está justificando e está prestando contas, mesmo assim, não é possível que isso te deixe inelegível. E aí um cara que rouba milhões dos cofres e ainda sai comprando, porque a cidade está à venda, pessoal. Quem quiser um dinheirinho aí pro Natal, procure aí a atual administração, que você vai ter o seu panetone antecipado, pode ter certeza disso. Eu não conheço outro caminho de mudança se não for através da política. Então, seriedade no seu voto, seriedade nas suas escolhas. Estamos aqui, como a Sara fala, em família. Nosso maior capital aqui é humano. Nós fizemos questão de trabalhar com pessoas idôneas. Nós chamamos de água limpa, que nós podemos andar em qualquer lugar da cidade de cabeça erguida, olho no olho. Essa é a diferença. Então presta atenção, se vocês quiserem realmente uma cidade melhor, uma cidade digna no atendimento público, que fortaleça o crescimento do cidadão, nós estamos aqui à disposição, nós não estamos à venda. Já tentaram nos comprar, mas nós não estamos à venda. Então preste atenção, eu não conheço outro caminho. Então contamos com vocês. E tá claro, tá noticiado, tá documentado, é fácil de você puxar uma ficha e saber se a pessoa tem ou não condições de exercer por 4 anos e ser o seu prefeito. Aqui, ficha limpa, honestidade, e essa é a nossa diferença. Então eu acredito que o eleitor é inteligente o suficiente para saber discernir o bom do ruim. Eu nasci dentro do comércio praticamente. Meu pai sempre foi comerciante. Eu cresci dentro de uma loja de sapato e roupa. Diria para você o seguinte, nós estamos no mês de setembro, agora já entrando no mês de outubro. Nós vivemos um ano terrível de pandemia, isolamento, lojas fechadas, né, muitos comerciantes quebrando por conta de tudo isso que está acontecendo. E aí vem um prefeito, o prefeito da selfie, o prefeito dançarino. Ele quer dançar lá no calçadão coberto, é isso que ele quer. Porque, meu Deus do céu, tenha juízo, prefeito. Você transformar o calçadão nesse momento no canteiro de obra para atrapalhar ainda mais o comerciante e achar que isso é bonito, faça meu favor, vai dançar lá no Anhangabaú que o senhor ganha mais. Porque olha só, pessoal, muitos comerciantes daqui da cidade de Osasco chegaram a ficar 6 meses com as portas fechadas por conta dessa pandemia. E ainda tem restrições ainda para abrir. E aí o senhor quer fazer obra. Olha, essa questão da obra, ela já é bem antiga. Ela não é um projeto seu. Se fala de cobrir o calçadão, desde lá de trás, que eu me lembro, desde a primeira gestão, segunda gestão do Rossi. Depois isso foi falado novamente na gestão do Celso Giglio. O Celso foi embora, o Emílio falou a mesma coisa, o Lapa falou a mesma coisa. E o senhor agora, lá além de falar, vai quebrar o calçadão para destruir a vida do comerciante. O senhor realmente é um fanfarrão. Olha só, eu vou falar um negócio para o senhor aqui. Converse com os comerciantes e eu duvido que 99% dele aprove isso. Cobrir o calçadão é uma coisa que depende muito mais de uma pesquisa local. Será que o comerciante quer isso? Ele aprova de verdade? Será que ele aprova? Ah, mas aí se chover, o comerciante tem a cobertura. Mas olha só, pessoal, isso daí vai custar milhões para os cofres públicos. E a gente precisando melhorar a saúde da cidade. Será que nós precisamos de fato cobrir o calçadão? Olha lá.
que você precisa conversar com os ambulantes, com a situação dos donos de loja e entender um mecanismo e um processo que realmente funcione. Não tem organização. Primeira coisa que você tem que discutir, prefeito, é qual é a melhor maneira de organizar a bagunça que está lá, né? Delimitar espaço, dar respeito, fiscalização que realmente venha facilitar a vida de quem está trabalhando. Então, antes de construir obras, tem que construir conceitos, tem que saber como deve funcionar e principalmente como instruir o profissional que está trabalhando lá, um profissional digno, que trabalha às vezes mais de 12 horas por dia. Então a grande obra não é física, a grande obra é você fortalecer o ser humano no seu lado pessoal e no seu lado profissional. Que a gente preste bem atenção nisso. Antes de sair construindo, entender o que pode ser melhorado, o que pode ser potencializado, onde as pessoas têm que estar em cada local, porque isso sim vai fazer a diferença na nossa cidade. Nós temos gente inteligente, capacitada e séria aqui. Vamos ser sérios, prefeito, vamos ser sérios. Quero agradecer aí pela excelente entrevista, todo o canal de imprensa que esteve aqui hoje aqui nos acompanhando, mas quero dizer para você aí de casa, aí, o eleitor, olha, no próximo dia 15 de novembro você tem uma grande chance de mudar a história da cidade de Osasco. Vai ser a sua chance. Lembrando que esse grupo que está aí é o mesmo que entrou lá em 2004, é o mesmo, é os vermelhinhos, eles estão aí, ó, a bandeira vermelha. Ele pode estar em partido diferente, mas ele é cria do vermelhinho. Então tá tudo junto, pessoal, não se engane. E tá na hora da gente quebrar esse ciclo. E quem vai quebrar esse ciclo é você. É você aí que quer realmente uma cidade melhor, uma cidade inovada, uma cidade séria. Claro que tem muito trabalho a fazer. Nós precisamos transformar essa cidade aqui num canteiro de obras. E quando eu falo canteiro de obras, não é só de obra que aparece, não. É um canteiro de obras que aparece, sabe aonde? No seu dia a dia, no atendimento melhor à saúde, nas escolas melhoradas, em creches de verdade que a gente tem que construir. E mais ainda, vamos revitalizar uma escola chamada ITO, não é a FITO, é a ITO. A ITO, que foi copiada pelo prefeito aqui vizinho, que se tornou ITB. E hoje é referência no Brasil. Nós temos que resgatar isso daí. Vamos resgatar a ITO. A ITO vai ser a mesma coisa da ITB e ainda melhor, porque nós vamos transformar a educação e a saúde dessa cidade. Porque eu não tenho dúvida que o melhor caminho para você melhorar a sua segurança, melhorar o esporte, a cultura, está na educação. É ali que começa tudo. Se você realmente educar as crianças para que no futuro elas realmente façam a diferença, começa hoje. E é hoje que vai começar, no dia 15 de novembro, quando você for votar lá. Então você vai lembrar assim, ó, nós vamos ter 2 números lá para votar, que é o 7, é os dois, 7777, é o número que você vai votar aí no dia 15 de novembro. E claro, lá no dia 29, vocês vão votar de novo, no 7777, porque o 77 vai realmente mudar e transformar a vida dessa cidade. Quero agradecer a minha esposa, que está sempre à minha direita me ajudando, né, sempre me apoiando, puxando a orelha quando tem que puxar, briga comigo, vamos para cima, não desanime, vamos embora, é isso que ela faz. E eu quero agradecer muito a você, viu, minha querida? Obrigado mesmo, porque sem isso é impossível tocar uma campanha como essa, porque é difícil, nós estamos lutando com um gigante enorme chamado Golias, mas o Golias daqui é muito grande, é na grana, porque isso daí ele tem e vai gastar bem. Quero agradecer também ao Marco Ribeiro, né, que é um grande amigo, um irmão, que a gente topou esse desafio começou com um sonho, mas se tornou uma realidade quando a gente começou a trabalhar junto. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né, os amigos, a Patrícia, a Márcia, Aldinho que está aqui, ao meu filho Matheus, que também se empolga muito, vai para cima, o Júnior, o Felipe, enfim, toda a equipe 77 que vai fazer a diferença aí. A Pâmela também, mandar um abraço, tá bom, pessoal? Obrigado aí e bora para cima. Como é que é? 77, olha lá. E no dia 15 de novembro o eleitor é inteligente e não vai vender a sua primogenitura por um prato. 77. Comprometido, estamos de volta agora aqui com esse time
que vai representar Osasco nessa eleição que já começou. Nosso canal de comunicação vai cobrir as eleições deste ano. Os candidatos estão oferecendo cafés da manhã para a imprensa. Nós não poderíamos deixar de participar depois de uma coletiva contundente. Eu estou aqui com o nosso Dateninha de Osasco, muito contundente nas suas colocações, ao lado da sua esposa Sara, e o Marquinho Ribeiro, que é o seu vice. Como eu sempre digo, eu começo pelas damas. As damas do nosso canal têm prioridade. E a Sara, ela participou intensamente da coletiva, e a pergunta que eu te faço, Sara, é a seguinte: o Fundo Social de Solidariedade é muito importante em qualquer prefeitura. É o braço direito do prefeito, a esposa sempre, como vocês mesmos disseram, sempre está ao lado. Eu queria que você falasse dessa desigualdade social que nós temos na nossa cidade. Nós temos várias cidades de Osasco dentro de uma. Nós temos muitas pessoas morando abaixo do nível da pobreza. Como trabalhar esse lado social, muito importante para melhorar, inclusive, a qualidade de vida dessas pessoas? Bom, eu acredito de uma boa administração. Porque se você tiver uma boa gestão, você consegue atingir do menor ao maior. Então, a gente vai tentar ajudar a criança, o pessoal que está num outro lugar, principalmente quem está na Zona Norte. Ontem nós estávamos lá e pude perceber como é diferente da Zona Sul. Então a gente tem que tentar procurar o equilíbrio, uma justiça e um lugar para todos, tanto para a criança e como para o idoso. A minha avó tem 98 anos e eu quero ter um olhar muito especial para o idoso. O idoso vai querer ter uma creche. A gente tem que ter um cuidado com a pessoa idosa. Ele já trabalhou, ele está no final, então ele tem que ter um final com dignidade, mesmo independente do lugar que ele esteja, ou na Zona Norte ou na Zona Sul. Tá ótimo, estou aqui também com o Marquinho Ribeiro, ele que é do PROS, é o vice do Dateninha, também muito contundente nas suas colocações. Eu não comentei sobre a questão dos cemitérios. Osasco, para vocês terem uma ideia, foi a terceira cidade com o maior número de mortes por Covid-19. Os nossos cemitérios, tanto da Zona Norte como da Zona Sul, estiveram bem movimentados, lamentavelmente. O cemitério da Zona Norte continua do mesmo jeito. Nós temos ali o Santa Rita, que já praticamente é o quintal deles, e nós temos também o Santo Antônio, muitas críticas com esses cemitérios abandonados. E a hora que passou 3 anos e meio, e absolutamente nada foi feito de real para ajudar, pelo menos a ter um pouquinho de dignidade, né, os entes queridos. Queria que você falasse dessa oportunidade de estar aqui nessa coletiva e aproveitar e falar sobre o cemitério de Osasco. Excelente pergunta, porque quando você fala, né, em família, familiares, né, você tem o total respeito. Nós tivemos a oportunidade por 2 ou 3 vezes passarmos por lá até para entender a real, o que estava acontecendo realmente lá. E impressionante, pessoas lavando o carro, crianças jogando bola em cima dos túmulos, caminhão de entrega, fazendo entrega, entrando pela portaria do cemitério. Quer dizer, descaso total, a ausência total da administração pública. Nós não podemos permitir isso, isso é muito sério, isso não pode acontecer. Então, quando você não tem uma administração que realmente vem para fazer a diferença, que quer ser séria, é isso que acontece. Então, não tenho nem palavras para descrever a falta de respeito com os entes queridos que estão lá. Maravilha. Agora, para fechar com o Marquinho, aqui para nós, Dateninha de Osasco, eu acho que é a curiosidade do povo. Por que Dateninha de Osasco? É só pela semelhança ou também pelo jeito mais firme nas colocações? Porque o Datena é assim, lá na TV Bandeirantes. Tem opinião própria, não leva desaforo para casa, tem uma personalidade muito difícil. Mas tem uma audiência que é histórica e tem milhares de seguidores que acompanham a TV Bandeirantes. O Dateninha de Osasco quer conseguir o mesmo do Datena de São Paulo? Seguidores, popularidade e firmeza na administração? Olha, o Dateninha de Osasco, o diferencial que a gente tem é o seguinte: se pisou no calo, o bicho vai pegar. E aí eu falo pra você, o osasquense, que é o meu irmão, porque eu sou nascido e criado aqui, se pisou no teu calo, tá pisando no meu. Então, é assim mesmo. O bicho pega, não tem conversa não. Porque a gente tem que tratar das pessoas com seriedade. Uma vez, Roberto, um político antigo aqui da cidade me falou o seguinte: quando alguém te procurar para te pedir alguma coisa, por menor que seja, atenda com carinho, atenda com respeito. Porque aquilo para ela pode ser enorme, para você pode ser pequeno, pode ser quase nada. Mas para ela é um tamanho do mundo, né, o problema. Então, a gente tem que tratar com respeito. E aí eu falo, nessa hora eu sou igual ao Datenão. Porque assim, a gente tem que tratar com respeito, fazer a diferença e cuidar
de gente. Porque senão, pessoal, você está fazendo o que na vida pública? A gente está cansado de ouvir aí na periferia e em outros lugares também que político aparece de 4 em 4 anos. Eu diria para você o seguinte, que o político ele tem que estar todos os dias em todos os lugares. O político que fica só dentro do gabinete, sinto muito, ele não é um prefeito, ele é um despachante. Né? Agora aquele político que também aparece quando tem um acidente de carro, alguma coisa, que está uma muvuca lá e só na selfie, isso aí é uma palhaçada. E isso a gente não vai admitir mais na cidade de Osasco. Na entrevista que a gente fez no microfone aberto com a RC, o Reinaldo Mota disse que a cidade não renovou, que o slogan da campanha do atual prefeito é que eles iam renovar a cidade de Osasco. Reinaldo Mota, abre aspas, disse que a renovação não aconteceu. O Lindoso disse que a cidade, também pré-candidato aqui por Osasco, disse que a cidade não tem comando. O Emílio de Souza disse que o governo do Rogério é um governo do improviso. E você, quando participou do meu programa, disse que a cidade de Osasco não tem prefeito. Ou seja, com base nessas colocações firmes, contundentes, avaliando a atual gestão, você continua com a mesma afirmação? Osasco continua sem prefeito? Totalmente, totalmente. Eu não tenho dúvida disso. Porque assim, o prefeito ele tem que ter pulso, ele tem que falar e as coisas acontecer. Não adianta ficar mostrando papelzinho, 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 como a gente falou na entrevista. O próprio Mário Ribeiro afirmou várias vezes isso daqui. Não é mostrar papel, é mostrar solução. É o jeito de chegar e falar, tá aqui, ó. Pessoal, eu resolvi, tá resolvido. Entendeu? E assim... Não adianta você querer ser sempre o centro das atenções. Se você tem os seus secretários estão ali para resolver o assunto. Então eles têm que resolver o assunto. Você tem que delegar e cobrar. Porque ninguém é, vamos dizer, onipresente e onipotente. Isso é só Deus, cara. Eu não sou Deus. Então, assim, a minha função é delegar e cobrar e realmente fazer a diferença. Por que não tem prefeito na cidade? Porque o nosso prefeito, ele é um vereador sentado na cadeira de prefeito. Ele não acordou ainda que ele é o prefeito. E aí a galera faz o que quer. Eu nunca vi, Roberto, na história de Osasco, você andar pela prefeitura, pelos corredores da prefeitura, e os funcionários comissionados, que funcionários dele, indicado por ele, falar mal do prefeito. Eles falam mal de você. E falam mal o tempo todo. Fala que a cidade não tem prefeito, que a cidade não tem comando, e que o prefeito não é um cara de respeito. Isso eu escutei dentro da prefeitura, não foi na rua não. Agora, para finalizar, como é que você pensa a cidade de Osasco para daqui a 15, 20, 30 anos? Eu penso o seguinte, eu sou muito estadista e sou muito visionário, assim como o Juscelino Kubitschek foi. Aliás, eu já assinei eu já li o livro de Juscelino, a série dele, a vida dele, eu me espelho muito, eu até me emociono muito quando falo dele. Né? Recentemente, quando eu estive em Brasília, eu não tinha ido ainda no túmulo dele. E é uma sensação que não dá para te explicar, entendeu? Um cara que pensou e realmente fez a diferença. Eu quero sim transformar Osasco como ele fez no Brasil. Nós vamos transformar Osasco, nós vamos fazer de Osasco em 4 anos que se faria em 40 anos. Nós vamos fazer isso daí. E você, osasquense, vai agradecer. É isso que a gente pretende fazer por Osasco. Queria agradecer aqui a presença desse trio que nos recepcionou muito carinhosamente nesse delicioso café e dizer que os nossos microfones e o prefeito Rogério está à sua disposição. Aqui não tem partidarismo, é democrático. Se o senhor quiser falar, nós estamos à disposição. Afinal de contas, as eleições é para escolher os melhores candidatos. Aqui está a proposta do Solidariedade na pessoa do Dateninha, o Marquinho Ribeiro, a Sara, toda a sua equipe. E nós encerramos por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eleições 2020 é aqui na STV Interativa. Um forte abraço e até a próxima!